É isso aí, devoto! Estamos ao vivo aqui no canal Vinegro. Deixa o like, se inscreve, não esqueça, irmão, ative o sininho de notificações. Vamos tá com essa câmera aí, pois ajuda muito e muito no nosso trabalho. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpetBet, pois aqui você ganha muito, mas muito mais. Use o meu cupom aí para você se cadastrar na SpetBet. Hoje tem galo, vai ter benefícios e ó, contar pra vocês, viu? A ODD da SpetBet é muito maior. Então não perde a oportunidade, não. Vem comigo, vem com a SpetBet. Boxbit, a cadeira gamer do Galo, parcelada de até 10 vezes sem juros, com entrega em todo o Brasil. É só com a Boxbit, meu amigo. O link está na descrição. Parcelamos de até 10 vezes sem juros. E Gerencianet, esse banco digital que é simplesmente sensacional. Meu amigo, você aí baixando o aplicativo da Gerencianet, você vai ter diversos benefícios. Primeiro, são as melhores taxas e tarifas do mercado. Segundo, uma ferramenta exclusiva de controle de gastos. E terceiro, você vai ter um clube de benefícios com uma rede de descontos que é maravilhosa. O link está na descrição desse vídeo. E bora, internet! Pare de perder tempo com essa internet sua que é cara, tá bom? E que não dá a quantidade de mega que você precisa. Entre em www.borainternet.com.br. Você vai colocar o seu CEP e seu endereço. Lá vai aparecer todas as internets que atendem a sua região ali, a sua casa. Todas. E lá você vai ver o preço e o mega. Ou seja, você vai conseguir com tranquilidade escolher o que é melhor, o que melhor te atende. Se seja o melhor preço, a quantidade de mega, enfim. Tudo num único lugar. E por lá tem uma lupinha do WhatsApp, você clica, você sai direto no WhatsApp do operador. Então não tem erro. Vamos de bora? Vem comigo e vem de bora, internet. Galera, fiz todos os merchans antes. A gente demorou mais um pouquinho, 2 minutos e 16, porque hoje o tema é pesado, né? Absurdo, elenco rachado, diretoria culpada. Quem que é o culpado dessa história toda? Eu vou fazer um desabafo, mas eu gosto de pegar e fazer um retrospecto para a gente poder entender, e aí eu vou pôr a minha opinião, de repente você vai colocar a sua aqui embaixo também. Vamos lá. Nós começamos no final do ano passado, o Cuca, e isso não é dito, tá, pela diretoria e por ninguém. O Cuca comunicou à diretoria entre o primeiro jogo do Atlético Paranaense e o segundo, que ele não ficaria no Atlético, que ele seria campeão, que ele bateria campeão. Ele falou que não comunicaria ninguém do elenco, que ele bateria campeão e encerraria o ciclo ali, que ele gostaria de encerrar o ciclo. Beleza? Beleza. A diretoria estava sabendo disso desde a segunda semana de dezembro. A diretoria, mecenas, diretores, todos falaram pro Cuca assim: Cuca, pensa até dia 17, pensa até mais lá na frente, porque aí você pode mudar de ideia. O ano foi muito estressante, você tá cansado, teve muita coisa que aconteceu, então dá uma pensada, faz uma reflexão. Pensa um pouquinho mais, pensa com carinho, se é isso mesmo que você quer. O Cuca falou: não sei, não quero. Mas a diretoria já tinha ciência disso aí. Tanto é verdade o que eu estou contando a vocês, que o Cuca não saiu do Atlético tudo numa paz, alegria perfeita, não. Foi cobrada a multa rescisória dele. A multa pela rescisão unilateral do contrato por parte dele foi cobrada, certo? Então esse é o primeiro ponto que você deve saber. A diretoria do Atlético já estava ciente que o Cuca gostaria de saber. Esperou até o último momento para ver se o Cuca mudava de ideia, mas o Cuca falou que não mudaria, e a escolha da diretoria foi pelo técnico turco. Então vamos começar. O primeiro ponto dessa história toda que eu te contei: o Cuca já tinha avisado a diretoria que não ia ficar. Segundo ponto, eu tô vindo nesse histórico todo para poder colocar a culpa de cada um aqui, tá? Segundo ponto, a diretoria buscou diversos treinadores de renome e tomou vários não. Vários. Inclusive, um não que o Atlético e o Flamengo tomaram em comum foi o do técnico do Braga, né? Tá, que foi bem e tal, aquela coisa toda. E diversos outros não o Atlético tomou, restando assim dentro das opções todas que o Atlético tinha ali, que eram de 8, 10 técnicos, o turco, certo? De 8, na verdade o Atlético tomou 3 ou 4 não, uma coisa assim, a quinta opção era o turco, mas o Atlético tinha mais 3 nomes, aí eram 8 nomes. Turco começa a temporada bem, é campeão da Supercopa do Brasil sem mexer no time. Aquilo ali foi muito mais na raça do elenco mesmo. Atlético e Flamengo ali se degladiando. Campeão mineiro, obrigação absurdamente clara. E começamos uma Copa Libertadores não tão boa, um brasileiro não tão bom, mas a gente tava indo, a gente tava ali. A gente tava na disputa. Mas tava. Mas você via que claramente o elenco ia caindo jogo após jogo. E eu aqui falei várias vezes: o elenco tá jogando pior, o time não tá legal. Até que o Cuca deu um suspiro, o turco deu uns suspiros. Ele dava uns suspiros e tal, e a gente acreditava e tal. Eu mesmo defendi aqui, não vou tirar o meu da reta não, a permanência do turco. Mas eu defendi a permanência do turco até o fatídico Atlético e Fluminense, no que o Galo toma 5-3 do Fluminense. Ali
Eu já falei dali em diante, todos os jogos eu pedi a saída do Turco. Todos, sem exceção. Eu pedi a saída do Turco. Que ali eu já enxerguei que não dava mais. Inclusive, quando o Galo faz 2-0 no Flamengo no Brasileiro, depois tem um 2-1, eu falo, pode ser que mude, mas sempre contra o Turco. Beleza? A diretoria custou a mandar o Turco embora. Os mecenatos eram divididos entre os 4 mecenas, mais os 3 membros do presidente vice Rodrigo Caetano. A grande maioria, parecia que era sempre 5-2, queriam a permanência do técnico turco. E se manteve o Turco mais tempo do que o necessário, o que prejudicou o Atlético severamente. O Atlético o elenco vem caindo de nível jogo após jogo, o Atlético não consegue dar a volta por cima, tá certo? E é eliminado da Libertadores. Aí da Copa do Brasil, o Cuca chega, tenta fazer alguma coisa, não consegue, tá certo? Mesmo com semanas de treinamento livre e tudo mais, caímos para o Palmeiras e já perdemos mais uma ontem para o Goiás. Bom, expliquei todo o contexto de lá até cá para chegar a elencar cada responsabilidade. Primeiro, vou falar aqui do Cuca. O Cuca é o primeiro responsável por essa fase do Atlético. Mas ele é responsável, aspas. Por quê? Porque ele comunicou à diretoria que não gostaria de ficar, né? Muita gente briga com o Cuca, fala assim, mas é um absurdo ele não cumprir contrato. Existe uma coisa chamada multa. E o Atlético cobrou a multa do Cuca. E o Cuca não quis ficar. Outro ponto, todo mundo sabe que o Cuca faz um ano de um bom trabalho e quer mudar. Um ano de um bom trabalho e quer descansar. Ele é assim. Fez isso no Palmeiras, fez isso no Santos, fez isso no Atlético e ele é assim. O Cuca nunca cumpriu o contrato. Isso é conversa. Ele chega aqui no meio de 2011, fica até o final de 2011, fica 2012 inteiro, fica 2013 inteiro. Fez 2 anos e meio de Galo, o Cuca. Então essa conversa que o Cuca não fica, que não, isso é conversa fiada. O Cuca cumpre o contrato. Só que de 2016 pra cá, o Cuca passou a ter esse tipo de comportamento, de não mais querer ficar nos times. Tá certo? Bom, então o primeiro culpado é o Cuca. Mas o Cuca é o que eu menos culpo nessa história. Tem multa, a diretoria sabia desde dezembro que ele não ficaria. E as fontes, assim, eu tenho fonte, assim, é próximo demais ao próprio Cuca, todo mundo, gente. Se falar que é mentira, não é mentira. Tô garantindo pra vocês, é a verdade. Podem falar e tal, mas a verdade é essa. E a diretoria demorou a encarar os fatos e procurar um técnico quanto antes. Talvez a demora de aceitar o não do Cuca fez com que... Aí o Cuca é o primeiro responsável. Agora vamos falar aqui do elenco. A diretoria eu vou deixar por último. Do Turco. O Turco chega no Atlético e ele não dá a cara do time do Atlético, não muda a cara do time do Atlético, mantém o time do Atlético do Cuca, e depois ele vem começando a implementar as mudanças. Vou dar alguns exemplos. O Arana para de subir ao ataque. Vocês estão vendo o Arana agora de volta ao ataque. Os laterais do lateral esquerdo, o Arana era bem preso, o Mariano era até mais solto que o Arana. O Jair não chega mais pondo o pé na área, o Jair não sobe mais ao ataque, o Jair não vai até mais o ataque. O Hulk não para de buscar a bola, começa a jogar mais como um centroavante mesmo, o que prejudica o futebol. E fora isso que o Turco teve, dessa mudança tática que ele começou a fazer, ele mudou o posicionamento de alguns jogadores, taticamente falando, né? Do Alanzinho, do próprio Nacho, enfim. E isso fez o Atlético cair. Além disso, ele também teve um prejuízo em 2 aspectos. Primeiro, ele contou com várias lesões do Kenny, entre outros ótimos jogadores. E perdeu também alguns jogadores que davam uma sobrevida de segundo tempo, como o Dylan, como o Savarino e tudo mais. Mas vamos falar a verdade, nem o Dylan nem o Savarino eram os jogadores que, meu Deus, eles não estão jogando, estão fazendo uma falta absurda, que loucura. Não eram, tá certo? Ele tinha aquele elenco ali para trabalhar e ele não conseguiu. O Atlético foi caindo de nível jogo após jogo, o Atlético ia perdendo o nível, o nível tático. Por quê? Porque ele começou a dar a cara dele pro time. Quando ele deu a cara dele pro time, o time desabou de vez e perdemos, e o time foi pessimamente, todos vocês viram. Então, o Turco, pra mim, na minha opinião, tá aí. Elenco, depois eu vou elencar o maior culpado, ordem por ordem. Vou com tantos por cento pra ordem por ordem. Elenco. O elenco também caiu muito de nível. Só que, quando você vai responsabilizar o elenco, você tem 2 maneiras de responsabilizar o elenco. A minha maneira de responsabilizar o elenco, ela parte do pressuposto que alguns jogadores não estão mais querendo ser vencedores. Estão mais acomodados. Você vê claramente que tem jogador que não consegue mais desempenhar um papel ativo no time. Vou dar um exemplo claro, e vou dar 2 para não ficar no achismo. Vou dar o exemplo mesmo do Vargas.
né? Que ano passado queria ir para a Copa do Mundo com o Chile, não conseguiu, ficou magrinho, voou no final da temporada, voltou esse ano e não jogou nada. Nada. E o Vargas, eu já falei para vocês, de outubro de 2020 até outubro de 2021 ele não jogou nada. Em outubro de 2021 ele jogou até dezembro, a diretoria, por um devaneio, resolveu renovar com ele. Eu falei para não renovar, como eu falei para não renovar com o Hever, como eu falei para não renovar com o Mariano, mas a gente apoia, renovou, tá bom, diretoria, tamo junto, não faria, mas tamo lá, né, que a gente é atleticano. Renovou com o Vargas e o Vargas não voltou a jogar bola. Não é do interesse dele jogar bola, parece, sei lá, não consegue apresentar um bom futebol. Outro jogador que caiu de nível com o Turco absurdamente, o Natan. Natan tinha falhas pontuais e tal, mas jogando muita bola. Agora até que voltou com o Cuca, mas com o Turco caiu. O próprio Arana, o nível técnico do Arana caiu muito. Mas vários desses jogadores, o Jair, o nível técnico caiu muito, né? Zarate, o nível técnico, muito, mas vários desses jogadores caíram o nível técnico por conta da questão tática. O Zarate, por exemplo, gente, foi começado a colocar ele para jogar de ponta direita. Sempre que o Zarate, na melhor fase dele no Atlético, foi quando? Era Diego Costa, Keno, Hulk, Zarate, Jair e Alan. Esse foi o Zarate que voou. Esse foi o Zarate que jogou absurdamente bem na reta final. O Nath era a reserva dele. O Zarate titular, Nath reserva. O Arana, que voava, atacava pelas pontas. Mudaram o esquema tático dele. Mudando o esquema tático dele, ele não conseguiu mais jogar no mesmo nível. Vamos continuar aqui. Deixa eu puxar mais um pouquinho pra cá. Aí. Vamos continuar aqui. Jair mesmo falou isso na coletiva, que não pisava mais dentro da área, que não conseguia chegar lá, porque a ordem dele era ficar trancado lá atrás. Então, alguns jogadores caíram no nível técnico absurdamente, sim, do elenco, e eu estou falando do elenco agora, porque o próprio treinador mudou o esquema tático dos caras. Os caras agora estão se readaptando. Então eu falei aqui, agora falta falar da diretoria. Falei do Cuca, falei do Turco, falei do elenco, agora da diretoria. Diretoria do Atlético, o primeiro erro que ela toma é que quando o Cuca pede demissão, em vez de esperar apenas até o Natal, para o Cuca tomar uma decisão, para o Atlético tomar uma decisão líquida e certa, o Atlético embroma mais um pouquinho para tomar essa decisão, tentando demover o Cuca da ideia. E o Cuca não. Então o primeiro erro do Atlético foi não ter se antecipado. Ah, já não vai ficar mesmo. Não, tentou, conversou, mandou o Rodrigo Caetano para não deu certo. Então vamos procurar um novo técnico. E essa procura do técnico do Atlético, o Atlético tem um time tão bom que os jogadores do Atlético não aceitam mais treinadores de um nível menor, que taticamente não vai dar um grande treino, que não vai mudar a estrutura tática do Atlético. O Renato Gaúcho, gente, era um dos nomes preferidos para vir para o Atlético. Eles estavam pensando em demitir o Turco antes, não demitiu, porque o elenco, quando começou o assunto de Renato Gaúcho, o elenco, pode trazer, mas o cara mais do mesmo. Se for para mais do mesmo, deixa o Turco. Então o primeiro erro da diretoria foi não demitir, foi não aceitar a demissão do Cuca de uma maneira clara. O segundo erro, na minha opinião, da diretoria, mas aí esse erro eu desculpo, porque isso vem de tantas gestões para trás, de tanto caminho para trás, foi que o Atlético não se reforçou no início da temporada, que era hora de se reforçar. Então o Atlético tinha que se reforçar no início da temporada, até abril, maio ali no máximo, para o quê? Para em junho, julho, agosto, os caras já estão voando. E não se reforçou. E isso prejudica demais, porque o Pavon não aguenta jogar 2 tempos ainda completos. O Kardec hoje, claramente, você vê que ele não consegue jogar 2 tempos, por isso que ele tá na reserva. O Pedrinho não aguenta jogar 2 tempos, ou seja, o Gemerson nem no banco aparece. Porque os caras estão fora de forma, os caras estão se adequando ainda. Ficaram um tempo demais parados, estão sem tempo de bola. Fisicamente eles até estão legais, mas sem tempo de bola e aguentar até o final. Então, o erro da diretoria, mas esse eu perdoo. Por que eu perdoo? Porque não tem dinheiro. O atleta tá vendendo almoço para pagar a janta. Essa é a verdade do Atlético nesse momento. O atleta tá mantendo salários em dias assim, ó, suando frio. Então esse é mais um ponto. O outro ponto aí é o erro, cara, o maior erro dessa diretoria, é o erro imperdoável, na minha opinião. Esse erro é o erro que prejudicou o Atlético na temporada, foi não enxergar que sem o Turco era melhor. Que sem o Turco era melhor dar continuidade com o Cristiano Nunes, com aquela turma lá, com os auxiliares, com o Lucas e com aquela turma toda. Porque o Turco, nós temos conversa de bastidor que teve jogador que chegou pro Turco, pra você dar esse treino aqui, libera a gente, professor, esse treino aqui não tem feito nenhum, não. Você vê a moral tática e técnica que o Turco estava tendo com o elenco, mas o elenco também é culpado, porque ficava lá defendendo o Turco, ficava lá passando a mãozinha na cabeça do Turco, com as péssimas partidas que o Turco fazia. Porque, taticamente, a gente pode até falar, gente, que o time continua sem ganhar, e continua mesmo, mas o time é muito melhor, o time de agora é muito melhor do que era com o Turco.
Nossa senhora, a gente chega no ataque, com o Turco nem no ataque a gente chegava. Enfim. Então a diretoria, esse foi o erro bizarro da diretoria, não mandar o Turco embora no momento certo, não oferecer um caminhão de dinheiro pro Cuca voltar antes. Se tivesse oferecido um caminhão de dinheiro pro Cuca voltar depois do jogo do Fluminense, o Cuca teria voltado sim, que essa conversa só agora, só agora que o Cuca voltou. Não acredito nisso, vai me desculpar, o Cuca pode falar que é isso, mas não tem cabimento. Sim, um mês depois eu topo, um mês antes, não tá fazendo nada mudou na vida dele, nada, absolutamente nada mudou na vida dele. Então, e o Cuca próprio, não, foi um chamado do Rodrigo Caetano, foi uma convocação do próprio atleta, não podia deixar de atender, ele atenderia antes. Esse foi o maior erro. E o Iguinho da 98 sempre bate na tecla, dizendo que sim, o Cuca voltaria pro Galo. Eu acredito no Iguinho demais, que eu acho que o Iguinho não ia inventar uma conversa dessa, ele e o Gilbert. O Gilbert também fala muito isso, eu acredito muito nos dois. Então, nesse ponto, a diretoria, ela errou feio. Então, quando eu pego, proporcionalmente, avalio os erros, hoje, eu credencio o maior erro à diretoria por ter mantido o Turco, depois ao Turco por ter, né, não conseguido fazer esse Galo jogar, ter estragado o time, o Arana que atacava bem, o Jair que chegava dentro da área, Zará de ponta direita, não tinha sentido, insistência com Vargas o preferidozinho, entrando em todas as partidas, enfim. Depois do Turco, elenco, porque o elenco tem a sua piora, tem a sua responsabilidade, mas você mudar o cara taticamente, ele perder, é um problema, né? E por fim, o Cuca, porque o Cuca é o último, cara. Ele mas é o maior culpado. Não é. Porque no futebol acontecem essas coisas. E quem trabalha com futebol sabe, o Cuca não fica mais tempo. Antigamente ele cumpria contrato. Porque o pessoal fala que a vida inteira ele foi assim. Isso que eu discordo. Ele não é a vida inteira assim. Ele foi uma parte da vida dele agora, que é de 16 em diante, nós estamos em 21, o resto da carreira dele ele cumpriu o contrato até o final. No Galo, na China, enfim, em quase todos os lugares. Então a culpa do Cuca pra mim é menor. Que em dezembro já sabia que ele não ia ficar, nós estamos em agosto. Contratou ele em julho. Então, assim. Então, na minha opinião, a diretoria errou muito. O que tem que ser feito, já foi feito. É o Cuca de volta, que conhece o elenco, que está tentando ajustar dentro das qualidades de cada um, tá certo? E agora é rezar pro elenco conseguir encaixar uma sequência de vitória que não encaixou. Eu achei que se ganhasse amanhã do Goiás, se ganhasse ontem do Goiás, nós tínhamos uma chance de até G2, G3, hoje. Se chegar num G5, G6 já tá bom. Que o caminho do Atlético é G9, G10, a bola que tá apresentando. Não é o que o elenco pode dar. O elenco pode dar o Atlético um G4, sim, mas hoje tá dando um G10. Então, e o caminho é esse. É treinar, é jogar bola, é afastar as maçãs podres. Não tem, pra responder a pergunta de vocês, elenco rachado. O que tem são pessoas que não estão tão afim quanto as outras, mas elenco de picuinha briga, pelo menos as informações que a gente tem lá no Mineirão, de jornalistas, amigos, conversando com a turma lá e que o elenco não está rachado, pelo menos é o que a gente ouve do entorno ali. Então é isso. Então nós temos que tomar muito cuidado e nós temos que apoiar o Atlético. O Atlético estava com 130 mil só, já está com 122. E financeiro, ó, tá só caindo. Bom, 18, 19 minutos de vídeo, mas foi um desabafo sério. Tomara que você goste, se você gostou, compartilha, né? Deixa o like, se inscreva aqui, tá bom? O meu muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e tamo junto. Tchau, valeu!